Hoje eu vou tratar sobre José. Então este vai ser o assunto do vídeo de hoje. Estou construindo uma playlist aqui no canal sobre teologia, que é o assunto geral, que é o tema geral na verdade, mas o assunto específico do vídeo de hoje, a playlist específica é sobre a história de Israel. Estou construindo uma playlist apenas introdutória, primeiramente para que eu mesmo possa recordar esse tipo de tópico, de assunto, né? E hoje então vamos tratar sobre José. Por quê? Porque no livro que eu estou seguindo, José faz parte da era patriarcal. A era patriarcal, de acordo com a teologia, é Abraão, Isaac, Jacó e José. São esses quatro. E eu já tratei aqui no canal sobre Abraão, Isaac e Jacó, agora eu vou tratar sobre José. José, filho de Raquel, era a alegria de Jacó. Para quem não sabe, Jacó, o personagem anterior, ele teve 2 esposas e 2 concubinas, sendo que José era filho de Raquel, sua esposa favorita, sua segunda esposa, e ele foi o filho favorito dele. Então, para mostrar, daí tem toda a história de José, vamos ver hoje aqui. José, filho de Raquel, era a alegria de Jacó. Para mostrar seu favoritismo, Jacó o enfeitou com uma túnica de muitas cores, que aparentemente era um sinal distintivo de um chefe tribal. Até porque eu acho que naquela época você conseguir colocar tantas cores devia ser uma coisa bem difícil, né? Em algum tecido. Seus irmãos, que já tinham ressentimento em razão dos maus relatórios de José a respeito deles, ao seu pai, José era um dos filhos mais novos, foram incitados por isso a um ódio profundo, porque ele era o gestor, vamos dizer assim, e o filho favorito de Jacó. A questão chegou a um ponto crítico quando José lhes contou 2 sonhos que previam a sua exaltação pessoal. Então, a história de José tem muita relação com sonhos. Enviado por Jacó, Siquém, José não pôde deixar seus irmãos, senão quando chegou a Dotã, aproximadamente a 130 quilômetros ao norte de Hebrom. Após terem nos sujeitado aos maus tratos, seus irmãos venderam-no a comerciantes midianitas e ismaelitas. Então, descendentes de Midian, que tem ligação lá com Abraão atrás, e descendentes de Ismael também, dos quais o venderam a Potifar, lá no Egito, como escravo no Egito. Diante da túnica manchada de sangue que pertencia a José, Jacó, manchada pelos próprios irmãos, de um animal, não era de José, que pertencia a José, Jacó lamentou a perda de seu filho favorito, crendo que ele fora despedaçado pelas fêmeas. Isso está lá em Gênesis 37. Como o pano de fundo das experiências de José nas terras do Nilo é comprovado como autêntico em muitos detalhes, Gênesis 39 e 50, por exemplo. Potifar é designado capitão da guarda, sendo ele da guarda pessoal do rei, então Potifar era um capitão da guarda. Asenate, ou Azenate, filha do sacerdote de tornou-se a esposa de José, tentado pela esposa de Potifar, José não cedeu. Ele não quis pecar contra Deus, Gênesis 39. Toda a história de José está lá em Gênesis, né? No final do livro. Na prisão, José confessou abertamente que a interpretação dos sonhos pertencia a Deus. Quando se apresentou diante do rei Faraó, José reconheceu que Deus se utiliza de sonhos para revelar o futuro. Ao revelar a sua identidade a seus irmãos, humildemente deu crédito a Deus por tê-lo conduzido ao Egito. Após a morte de Jacó, seu pai, né? José assegurou uma vez mais a seus irmãos que não se vingaria. Deus havia determinado os eventos da história com vistas ao bem de todos. Na qualidade de principal administrador do Egito, José não somente dirigiu o Egito, ele se tornou o governante, como também foi um instrumento de salvação dos seus próprios familiares e dos próprios israelitas na sequência. Após a morte de Jacó, de José e de seus irmãos, a sua descendência permaneceu lá, até o chamamento de Deus que os resgatou da servidão para a liberdade 4 séculos depois. Alguns anos após a morte de José, levantou-se no Egito outro faraó que não conhecia José, do qual foi induzido pelo seu orgulho ambicioso a levar os israelitas à escravidão. O povo clamou ao Senhor e ele ouviu-os, enviando Moisés para ser o seu líder, legislador e o principal elo entre Deus e a aliança do seu povo. Então esta foi a breve história de José, que está lá no final do livro de Gênesis, caso você tenha interesse. Eu fico por aqui. No próximo vídeo já quero começar então o nascimento de uma nação, Israel. Vou começar um novo capítulo deste livro. Valeu! Dá uma olhada no vídeo passado, caso você queira, onde eu tratei sobre Jacó, pai de José.